Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Andréia. Eu vou contar um pouquinho da minha história e eu vou dividir em alguns vídeos para que não fique muito enfadonho para quem ouve, ok? Quando eu tinha mais ou menos 3 anos, brincando com, com parentes, né, com outras pessoas, na verdade foi até com o meu próprio abusador no futuro, né? Era criança ainda, né? Não fez por mal, nessa época não fez por mal. Ele tava com um desodorante na mão, aquele desodorante, aquele frasco de desodorante, na verdade, só tinha água e começou a espirrar em mim. Eu não queria me molhar, comecei a ir para trás, e para trás, e para trás. A gente morava numa casa que era minha água e tinha um porão embaixo. E acho que meus pais tinham pouco tempo ali naquele local. Ahn, e eu não vi, né, indo para trás, não querendo me molhar, e eu caí naquele buraco. Aos 3 anos de idade, caí de 3 metros de altura. Todo mundo saiu correndo para me socorrer, levaram, e eu fiz só um galozinho assim na cabeça. Minha mãe não me levou nem no hospital. Eu brinco aqui naquela queda ali, o tic-teco, ou deu um estalo e foi pro lugar. Bom, acho que o lugar não foi não. Mas acho que desandou de vez ali, né? Mas é Satanás tentando destruir a nossa vida, né? A minha vida desde pequena. Né? Aos 6, 7 anos, não me recordo muito bem a data, mas dentro da casa dos meus avós, né, a gente assistindo televisão, todos deitados no chão, os primos, irmãos, parentes e tal, todos deitados ali, inocentemente, né? Temos que ter cuidado com as nossas crianças. Infelizmente, temos que olhar com um olhar um pouquinho mais crítico. Ali começou. Começou a ser tocada, onde não deveria. E eu achei aquilo ali meio estranho, porém permiti. Não estava achando tão ruim, apenas a pessoa falou, ó, fica quieta, não fala pra ninguém. Falei, ok. Daquilo ali começou, até na relação sexual. Ele tinha 7, 8 anos mais velho que eu. E. Vou beber um pouquinho d'água. Ali começou a gente ter relações sexuais. Porém, eu não sabia, né? Minha mãe aceitou Jesus quando eu tinha lá uns 2, 3 anos. Desde então, eu me entendo por gente na igreja. E a minha mãe, ao aceitar Jesus, era de uma igreja muito tradicional, Assembleia de Deus. Não estou dizendo mal, coisa má contra a igreja, não é isso. Mas a igreja tinha muita religiosidade que impedia de várias outras coisas, né? Então a minha mãe ela não tinha muito tabu, hoje em dia ainda tem, né? Tabu com relação a sexo, com relação a ensinar nossas crianças. Ah, a gente acho que ensina um pouco mais, né, hoje em dia do que era antigamente. Não era ensinado onde deve, onde não deve tocar, onde você pode ou não pode permitir que mexam em você. Então, eu lembro que essa pessoa, ele veio a tentar beijar a minha boca. Eu falava, não, 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 não pode beijar na boca. Papai do céu briga, é pecado. Então, eu lembro a minha imaturidade naquela época, né? E eu não tinha realmente a consciência daquilo que eu estava fazendo. Hoje eu sei disso, né? Mas uma tia minha pegou a gente no ato e eu fiquei ali desesperada. Me lembro que me escondi no banheiro, ela falou que ia falar para os meus pais. Eu pedi tanto, pelo amor de Deus, não fale para os meus pais. Eu não sabia o que fazer. Meu pai era bem rígido, né? Não era uma pessoa, mas era bem rígido. Mas eu me tranquei no banheiro desesperado, porque eu não sabia o que era, mas eu sabia que era o que estava fazendo. Não era certo, era grave, mas eu não sabia, não tinha noção daquilo que era, né? Não tinha noção do que era relacionamento sexual. Isso eu não sabia, mas eu sabia que não podia, né? Porque a pessoa sempre falava, não fala nada pra ninguém, ninguém pode saber, se o pessoal souber, vai acontecer isso, aquilo e tal. Falei, ok. Não lembro muitas coisas dessa época, né? Mas a minha tia, com pena, né, me escutou e não falou nada para os meus pais por amor a mim.
né? Mas uma coisa eu pego, eu acho que a gente, infelizmente, a gente por amor ao outro, a tentar ajudar o outro, encobrindo aquele erro, a gente pode estar permitindo um outro erro maior, porque a gente não sabe o futuro, a gente não sabe aquilo que vai acontecer, ou a gente não sabe nada. Então, é melhor resolver o problema, não tapar ele, né? O problema é resolvido, não faz bola de neve no futuro. Minha tia não sabia disso, eu não a culpo por nada. Né? Ela estava tentando me proteger, tanto que eu pedi tanto, 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 e ela ouviu o meu clamor e não contou nada para os meus pais, que eu tinha muito medo de apanhar. Mas eu lembro que nessa idade, né, que eu fazia relação sexual com essa pessoa, eu não tinha nada, eu não era formada, não tinha nada. Eu lembro, assim, tipo, com relação às minhas filhas, né, eu vejo as outras meninas com 9, 10 anos, as crianças já começam a formar os seios, já começam a formar o corpinho já e tal. E eu não era nada, eu não tinha nada, então eu sei que foi antes disso. A data tudo certinho, eu não lembro. Esse não vem ao caso. Eu sei que com 12 anos eu fiquei mocinha, foi no dia do aniversário, melhor, no dia do nascimento do meu irmão mais novo. E é aniversário também do meu irmão mais velho, né? Os dois fazem aniversário no mesmo dia. É, eu sei que logo depois disso eu faço aniversário em março, então aos 13 anos, por isso que eu sei as datas, tudo muito certinha, né? Aos 13 anos, essa pessoa começou a frequentar novamente lá em casa. E essa pessoa começou a. Na minha casa ia sempre muita gente, né? Eu não quero relatar o nome dessa pessoa, ou relatar quem é, que não vem ao caso, mas não querendo proteger ele de maneira nenhuma, mas protegendo a sua família, que não tem nada a ver com isso. Eu não quero que filhos, netos ou que seja venha sofrer por algo que foi do passado. Espero que realmente tenha ficado tudo no passado, que isso não venha a acontecer ainda. Esse é meu maior medo. Mas essa pessoa começou a mexer em mim, na verdade, começou a me visitar na minha cama. E a primeira vez que ele me visitou na cama, eu estava dormindo. Eu dormia no meu quarto sozinha. Meu quarto era meu, com meus irmãos mais novos. Só que como eles eram muito pequenos, eles dormiam no quarto dos meus pais. E meus dois irmãos mais velhos dormiam em outro local, né, em outro espaço da casa. Mas, e essa pessoa, eu dormia numa beliche na cama de cima. Ele começou a mexer em mim, aí quando eu me mexi, ele se abaixou assim na beliche, né? Não dava pra mim ver. Eu levei aquele susto, ele pegou e saiu. Passou, ele ia de novo na minha cama, mexia em mim, eu me mexia, ele pegava e ia embora. Mexia em mim, me mexia, ia embora. Até que ele percebeu que eu estava fingindo, até que ele percebeu que eu não estava dormindo. E que ele mexia em mim e eu não falava nada. Ali começou. Ele subia em mim, ele tocava em mim. Não tinha penetração mais, porque, como eu falei, eu já era mocinha, ele já sabia disso. Então acho que ele tinha medo de me engravidar. Então ele não tinha penetração, mas ele mexia em mim, ele fazia o que ele queria comigo. E a única coisa que eu fazia era chorar em silêncio. Eu não falava nada, eu só virava para lá, para cá, conforme ele me virava, conforme ele fazia. Eu era tipo um boneco, uma marionete nas mãos dele. E isso eu não contava nada para ninguém. Não falava nada para ninguém. A única pessoa com quem eu falava sempre foi Deus. Né? Sempre clamava o Senhor, falava: Deus, por que isso está acontecendo? Me socorre. Né? E essa pessoa começou a namorar uma menina linda, novinha, mas mesmo assim continuava mexendo em mim. Aos 15 anos, continuava sendo abusada. É,
ao decorrer disso, né, eu sempre frequentei com essa pessoa, com a família dessa pessoa. Normalmente, essa pessoa é um parente chegado a mim, mas eu frequentava tudo normal, como se nada tivesse acontecendo. Eu botava uma máscara e literalmente eu vivia aquela vida que não era eu. Porque eu não queria que ninguém soubesse, eu tinha vergonha, eu tinha pavor, eu não sabia o que as pessoas iam pensar, né? Que se iam achar que eu que era culpada. Na verdade, eu me achava culpada por aquilo ali estar acontecendo. E eu não sabia como fazer, falar para ele: ei, sai de cima de mim, não mexa em mim, eu não quero mais isso. Eu não conseguia fazer nada disso. E quando acordava eu era uma outra pessoa. Era como se na noite eu entrava num pesadelo, eu entrava naquelas montanhas russas do terror, né? Naquele parque do terror. Eu entrava assim, igual aquele filme do Fred Krueger, né? Quando dormia, vinha o Fred Krueger. Era assim que eu me sentia. Eu tinha muito medo do Fred Krueger. Eu via os filmes dele, mas eu tinha medo dele. Mas eu não tinha coragem de falar para ninguém, nem de falar para esse camarada para não fazer mais isso. E eu frequentava tudo normal, né, com ele, com a família dele. Eu era uma criança aparentemente normal. Eu brincava, eu ria, eu era sacana, eu fazia muita palhaçada com todo mundo. Então eu acho que quem ouvir isso, quem me conhece, pode levar um susto de uou, como que isso aconteceu com ela e ninguém percebeu. Mas talvez por conta do meu jeito, né, dessa máscara que eu aprendi a colocar, eu aprendi a usar uma máscara tão bem colocada que ninguém nunca desconfiou de nada. Aos 15 anos, eu comecei a olhar para um rapazinho, né? Eu já olhava para os outros rapazinhos e tal, não sei o que, eu namorava vários na minha mente, ninguém sabia de nada, só a minha mente que era, né? Aquela coisa de juventude mesmo, né? De adolescência. Conheci um rapazinho da minha igreja, não era tão mais velho que eu, era tão bonitinho. Ah, Deus, não lembro muito bem o nome dele, não lembro o nome dele. Só lembro dos fatos. E aquele menino, ele começou a perceber que eu também estava afim dele. Aí num belo domingo, depois da escola dominical, ele me chamou pra gente ir na casa dele, os pais dele estavam lá, estava todo mundo lá. E eu resolvi ir, né? E chegando lá, a gente conversou na escada antes de entrar em casa. Mais meia hora ele pedindo para namorar e eu, meu Deus, eu aceito, eu não aceito, aceito, não aceito. Eu queria aceitar, mas eu, no mesmo tempo, era aquele desespero de não saber como lidar com aquilo ali. Aí, no fim, eu aceitei a namorar com ele. Mas, só um minutinho, deixa eu aumentar isso aqui. Melhorou. Mas, quando eu aceitei, ele me levou para dentro da casa dele. Acho que a família toda dele já estava esperando por aquilo. E ali ele começou só a tocar do meu ladinho, quietinho, gentleman. Começou só a passar a mão assim no meu braço e tal. E eu fiquei desesperada. Eu fiquei, como é que ele tá tocando em mim? Não chega perto de mim, não toca em mim, não faz isso, me larga. Então aquilo ali eu comecei a ficar desesperada. Totalmente por ele estar tocando em mim. E agora o que eu vou fazer? Qual passo? Como é que eu vou deixar ele? Tem beijo, tem estoque? Eu falei, não quero, não quero, não quero. Como é que eu vou sair? Por que eu aceitei? Comecei a entrar em desespero dentro de mim, sem mostrar nada. Aí acho que de repente eu não conseguia mais me controlar. Eu falei, eu preciso ir embora, preciso ir embora. Aí ao descer, ele percebeu que eu estava muito nervosa. Ele falou, olha, eu não quero te forçar nada, se você realmente não quiser me namorar, eu vou entender e tal, e você sabe que eu gosto de você. Eu falei, sério, você não vai ficar chateado? Ele, não, eu vou entender, só que acho que ele tentou jogar ali de malandragem, mas acho que ele não pensou que eu realmente fosse dar uma de doida, né? Quem poderia imaginar uma coisa assim? Aí ele, eu encostada na parede, ele com as mãos assim, eu entre a parede e ele.
Eu sei que ele falando aquilo ali, eu falei, tem certeza? Eu falei, tá bom então. Eu fui, passei por baixo dos braços dele, saí correndo. Veio carro, veio ônibus, eu saí atravessando a rua e eu não quis saber de nada, não vi nada. Eu cheguei em casa desesperada, minha mãe, onde você tava? Demorou? Eu falei, não, a escola dominical acabou tarde e tal. Aí passou uma semana ou 15 dias, não lembro. Minha mãe, você lembra do fulano? Eu falei, é, eu soube que ele e a família toda dele saiu da igreja por conta de uma menina que ele estava namorando, ou queria namorar, não sei, não deu certo, não sei o que. Eu falei, é mesmo, mãe? Que coisa, né? Eu não sabia, não. Não sabia que era eu. Ah, Deus, mas tudo isso por conta daquele abuso que eu estava tendo, né? E eu achava que aquele abuso não estava me fazendo nada, que era só um pesadelo durante a noite e durante o dia, eu tiro de letra, tá tudo tranquilo, né? Quando eu estudando sobre isso, eu fui ver que crianças abusadas, elas tendem a fazer pensamentos de fuga, pensamentos de fugir de casa, pensamentos de se isolar, pensamentos de várias coisas que eu fui lendo, eu fui aprendendo, eu fui ver Jesus, eu passava por isso e não sabia que era por conta disso, né? Então eu lembro que várias vezes eu tinha cartinhas de como se livrar de picada de cobra e tal, porque eu pensava sempre em fugir para mata, em fugir para essas coisas, assim. Eu uma vez até fugi de casa, não lembro a besteira que eu fiz, eu era santinha, né? Então não dá para lembrar muitas coisas. Não lembro a besteira que eu fiz. Mas lembro que eu fugi de casa e dei uma volta no quarteirão, só que pequena, né? Então, é, ao dar a volta do quarteirão, eu falei, Jesus, e agora? Pra onde que eu vou e tal? Não fui muito longe, não. Ser pequena, todo lugar é longe, né? Depois eu voltei pra casa, ninguém soube disso, tô revelando aqui agora. Mas tudo isso por conta daquele abuso que eu estava sofrendo, né? Eu não via. Eu tinha amigos na época, mas eu não conseguia me abrir. Aquilo ali foi me fechando cada vez mais. Eu só falava com Deus: Deus, socorre-me, 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 socorre-me. E aquele abuso continuava, mesmo aquele homem ter casado. Aos 15 anos ele já era casado com filho. E a minha lágrima só descia. Mas. E ele continuava. Comecei a estudar numa outra escola, comecei a estudar no Tamandaré, ali todo mundo pra frente, as meninas tudo tinha namorado, e eu queria namorar simplesmente para mostrar que para elas também que eu namorava, que era uma pessoa normal, que vivia igual a elas, tudo normal. E eu peguei uma foto de um primo meu, nos meus 15 anos, que eu achava ele um gatinho, levei aquela foto, mostrei para elas. Aí uma delas falou, eu conheço esse camarada. Nossa, eu gelei, fiquei desesperada com aquilo ali. Aí na semana seguinte eu já tinha terminado aquele namoro. Aí eu comecei a falar com a minha tia, que é mais ou menos a minha idade, né? Não tem nem ela como tia, tem ela como irmã, como amiga. Eu preciso namorar. E ela tinha um amigo, que é como se tornou meu amigo também, lá da igreja dela e tal. Ele era um cara legal, era mais velho que eu, bem mais velho que eu, 7, 8 anos também. Hoje eu entendo que talvez mais ou menos a idade do abusador. Então talvez sem saber, nem conscientemente eu procurei isso, não sei. E eu comecei a querer também namorar aquela pessoa, mas por conta daquele histórico, né? De que eu quis namorar o camarada e abandonei, saí correndo desesperada. A minha situação não tinha mudado, o meu desespero não tinha mudado, mas a minha força de querer namorar alguém era muito grande, né? Porque eu queria mostrar para a sociedade que eu era uma menina também normal, que eu namorava, que eu tinha uma vida normal. E ali eu marquei com ele dele lá em casa em dezembro, né? No dia 31 de dezembro, passar ano novo com a gente. E eu falava pra essa minha tia, vai, fala com ele que eu quero namorar ele. Ela falava, não, fala com ele, não fala nada comigo não. Aí daqui a pouco, não, fala assim, não, fala não, fala. Até que eu falei, fala que eu quero. Aí ele foi, conversou comigo, a gente começou a namorar.
Nosso namoro era um namoro bem tradicional. A gente namorava dentro da casa dos meus pais, no sofazinho, vovô e vovó. Meus pais não, dentro da casa dos meus avós. Meus avós moravam tudo num prédio familiar, né? Minha avózinha de um lado, meu avô do outro, e eu ali, ele, dava horário, a gente só namorava terça e quinta, porque final de semana cada um tinha seus afazeres na igreja, né? Eu era líder das crianças, e ele tinha lá seus afazeres também. Um, e assim começou, e foi acho que mais de um ano desse jeito, até que a gente já não subia mais, já começamos a namorar um pouquinho, mas assim, eu ainda ficava meio assim, porque eu ainda continuava sendo abusada, né? Eu não falava nada pra ninguém. Mas vamos lá. E eu sei que acho que com 16 para 17, acho que foi mais ou menos isso, começou os namoros mais picantes, né? Que não é muito condizente com um namoro cristão, não é, tá? Mão naquilo, aquilo na mão não é namoro cristão, viu, jovens? Não faça um erro, né? Um abismo puxa outro abismo. A palavra assim de Deus fala, né? Um abismo puxa outro. Então, é prova de amor, é prova disso, isso tudo é balela. Quem ama, quem serve a Deus, quem quer andar no caminho do Senhor, procura andar em retidão como Deus quer, né? E aquilo que não pode estar diante de Deus não pode estar em você. Você não pode ter práticas que você fique como Adão e Eva, né? Que se esconderam quando Deus começou a chamar eles. Você não pode ter práticas assim. O verdadeiro cristão não é assim. Mas ali, com aquele tormento todo, né? Sendo abusado, sendo aquela coisa toda. E houve uma vez que ele foi mais ousado no namoro. E eu fiquei desesperada naquela ousadia dele. Eu sei que eu empurrei ele. Eu só pensei, é mais um que quer se aproveitar de mim, é mais um que quer me violentar, né? Isso que veio tudo isso na minha cabeça. E eu expulsei ele e ele foi embora sem entender nada. Depois eu tive que falar para ele, né? Por que que eu fiz aquilo ali? Porque ele não entendeu nada. Nossa, por que que você foi tão brusca comigo? Aí eu falei para ele o que tinha acontecido quando eu era criança. Não contei para ele que ainda estava acontecendo um abuso, né? Que toda noite, na verdade quase toda noite, não era todas as noites, mas eram quase. Muitas vezes eu dormia de mods para não ser tocada, né? Mas enfim. Então ali eu falei para ele, né, que tinha sido abusada, né, quando criança e tal. Eu falei para ele a pessoa, ele ficou com muita raiva e passou. Meu pai, falando agora do meu pai, ele sempre foi Deus no céu, meu paizinho, minha mãezinha na terra. Meu paizinho sempre foi meu herói. Né, eu falava, os maridos, todo mundo, os pais de todo mundo, pode ter outra família, amantes e tal. Meu pai pode até dar as galinhadas dele, os pulinhos dele fora do casamento, mas outra família, meu pai, never. Não, 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 isso nunca. E eu conversando com a minha amiga, já tem bastante tempo que a gente não se fala, né? Mas ela achou que eu estava falando do meu pai, coisas que eu já sabia, e ela começou a falar da outra família que ele tinha. Eu fiquei ali, quando ela viu que eu não sabia, ela tentou parar. Eu falei, não, não, agora você me conta. Ela contou que ele tinha uma outra família, tinha 2 filhos nessa outra família. Esses 2 filhos não eram deles, mas ele criava como filho dele. Dava tudo para aquela família, como se fosse uma outra esposa com outros filhos. E aí meu mundo caiu, como se tivesse feito literalmente um buraco, e eu caí, né? Estava sendo abusada, descobri que meu pai era infiel, meu namorado cantou também comigo, e nossa, o mundo todo veio à tona em cima de mim. Aí ali eu pensei, vou ter relações sexuais com meu namorado para que o meu pai veja, para que eu possa dizer para ele, eu sou mulher sim, mas eu sou mulher de um homem só. Olha só como é que o diabo faz, né? Eu era uma garota da igreja, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, eu sempre
fui criada na igreja, sempre fui em monte, sempre fui em oração, sempre fiz ia em vigília, eu fazia visita em hospitais junto com a minha mãe, cresci fazendo visita em hospital de maluco, tem até algumas histórias engraçadas com relação a isso, em hospital de idosos, cresci fazendo visitas, né? Só não visitei presídios pela idade, né? Eu era muito nova, mas visitas em hospitais, em tudo, na casa das pessoas, eu sempre fiz, né? Então, e fora que eu tinha. Eu era superintendente da escola dominical, eu era líder das crianças, e de repente Satanás fala: vai transar com o teu marido ou com o teu namorado para que o teu pai venha pagar na mesma moeda. Como é que Satanás faz, né? A vida daquela pessoa que está oca, né? Você dá uma brechazinha para Satanás, ele vem, entra e faz morada. A morada que é lugar somente do nosso Deus, quando a gente dá uma brecha, o Senhor, ele bate a porta, né? Ele fala: eis que bato a porta, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que entrarei, farei morada, né? Eis que mudarei essa sorte. Mas Satanás não. Satanás é igual essas moscas. Aqui na Flórida tem muita mosca. Se ela vê uma brechinha, às vezes você bota aquelas telas, se você abriu a janela, ela, mesmo com a tela, a condenada consegue passar a tela e entra dentro de casa. Satanás é assim. Qualquer brechinha que você dá, ele entra e faz morada. E quando ele entra e faz morada, ele faz arrombo. Ele faz aquilo que ele queria tanto, né? Que é tentar destruir você. Então ali eu cheguei para o meu namorado, eu falei para ele que eu queria ter relações sexuais com ele. Homem, né? Já queria. E ali a gente caiu. Infelizmente a gente caiu, né? E confesso que prazer nisso eu não tinha nenhum. Era mais por raiva do meu pai. Os abusos continuavam. E eu caí com meu namorado. Só que a gente é da igreja e tal, e eu comecei a entregar os meus cargos na igreja, né? E a gente ia para a igreja, naquela época tinha muita dom de revelação. Hoje em dia tem, mas é muito mais restrito, né? Ficou muito mais difícil, não sei. Mudou, né? Aqui nos Estados Unidos, então, quase praticamente não se vê nada disso. Mas eu tinha medo, né, daqueles irmãozinhos lá da marcha e o senhor falar: eis, mulher adúltera, não sei o que, jovem forniqueira. Eu tinha muito medo disso. E a gente chorava, a gente se ajoelhava e falava: Senhor, não vou fazer mais, me perdoa, me perdoa, me perdoa, eu não quero mais isso e tal. Tem jeito não, queridos. Quando acontece isso, é se afastar. É se afastar, é se afastar, porque nada vale a pena de aquilo que rouba a tua comunhão com Deus. Não vale a pena, não vale a pena pagar um preço tão alto. Tão alto, tão alto, tão alto. Nada vale a pena. Aquilo que rouba a tua intimidade para com Deus, se afasta imediatamente, imediatamente se afasta. Ali a gente orava e continuava a prática. Orava e continuava na prática. A gente nunca foi para motel, era tudo dentro de casa. Com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o papagaio, com o periquito. Então, de olho na moçada dentro de casa, achando: meus filhos não saem para lugar nenhum, então tá dentro da minha casa, dentro da minha visão, tá tudo certo. Eu ficava no meu quarto com ele. Minha mãe com a porta aberta. Ou confiavam muito nele, né? Um rapaz muito cristão. A menina muito cristã. Nós éramos o casal modelo da igreja, o casal modelo da família. Nunca ninguém soube disso até eu me separar, né? Hoje do spoiler. Então, a gente continuou, a gente não conseguia parar. A gente falou: o único jeito então é casar. Eu não gostava dele, eu comecei a namorar com ele, lembra? Porque eu queria namorar alguém, que eu queria mostrar para as amigas da escola, mostrar para a sociedade que eu era uma pessoa normal, igual a todos, e que eu conseguia namorar alguém. Mas eu não gostava dele. Mas a relação sexual me levou para outro caminho, para outro abismo, né? Mais uma vez, um abismo puxa outro.
né? O fato de estar tendo relação sexual com ele me forçou a casamento, porque como eu era da Assembleia, uma vez teve relação sexual com aquela pessoa, você tem que casar. Só que ninguém sabia de nada disso. Eu cresci com isso entranhado dentro de mim, né? Que são a... Eu tô fazendo até psicanálise para tentar me entender um pouco, né? A entender algumas questões da minha vida, né? Os traumas religiosos, né? Que estavam muito entranhados dentro de mim, que a gente acha que é doutrina do Senhor e não é, né? Que é costumes, que é coisas que o homem impôs na sociedade, né? Hum, Aquilo ali eu estava sendo abusada ainda à noite, tendo relações sexuais com o namorado, sabendo que o meu pai estava traindo a minha mãe e eu não falava nada pra ninguém, nada daquilo ali, nem que eu estava tendo relação com o meu namorado, ou que eu estava sendo abusada ainda, ou que meu pai tinha traído a minha mãe. Não conversava nada com ninguém e aquilo ali foi me botando dentro de um poço mesmo, né? Só que eu não via eu caindo nesse poço. E então a gente cismou, vamos casar então, ficamos noivos, e eu ainda sendo abusada. Até que um dia eu, junto com a mocidade, nós fomos numa igreja, e até a igrejinha pequenininha, wesleyana, né? Por isso a importância de estar na casa do Senhor. Ah, por que que eu tenho que ir na casa de Deus? Se Deus pode falar comigo aqui mesmo, eu assisto as coisas online e tal. Deus fala contigo? Fala. Deus já falou muito comigo, através de uma canção, através de uma pregação. Mas é necessário congregarmos, é necessário estar na casa do Senhor. Deus provou isso várias vezes na minha vida. Vários pontos chaves na minha vida, várias coisas que Ele me livrou, foi dentro da casa dele, né? Então, lá nessa noite, após a pregação, aquele preletor me chamou e falou: ei, você que está aí no cantinho e tal, não sei o que. Eu levei aquele susto, né? Porque ele estava chamando lá na frente como se fosse para aceitar Jesus. E eu fazia parte do grupo. Eu falei: opa, como assim? Eu sou cristã, tá me chamando aqui na frente. Aí, ok, eu fui. E ali ele começou a falar coisas, tipo, por parábolas, que só eu entendia. Ele falava que os monstros da noite e tal, na verdade eu não lembro direito aquilo que era, mas ele falava mais ou menos isso, né? E que Deus naquela noite ele estava me livrando daquilo que me atormentava todas as noites, aquilo que eu pedia, eu clamava ao Senhor, que ele estava vendo a minha oração, que ele estava vendo o meu choro, as minhas lágrimas, que ele contemplava aquilo tudo e que ele nunca me deixou só, e que aquilo tudo que eu estava vivendo, né? Ele estava me livrando naquela noite. E ali eu só chorava, eu entendia tudo. E as pessoas ali falavam: opa, peraí, acho que ele se confundiu, né? Como assim, André? Coisas que ele falava, ninguém estava entendendo nada. Acabou o culto, as pessoas, por que ele chamou na frente? Eu falei: sei lá, é doido eu, hein? Eu nunca ia falar a verdade, né? Nunca na vida. Mas eu por dentro eu tava: glória a Deus, aleluia, Deus me livrou. Eu tinha sentido que as amarras, eu tinha sentido as correntes quebrando. E depois daquela noite ele nunca mais tocou em mim, nunca mais. Deus me livrou daquele jugo, mas eu continuo no meu jugo, porque eu tinha caído com meu namorado. Então, se eu transei com ele, tem que casar. Deus não mandou eu casar com ele, mas aquilo que eu vivi, né? A religiosidade me levava aquilo ali, mesmo sabendo que eu não o amava. Eu lembro que uma vez eu cheguei para ele, eu tentei separar, né? Tentei acabar com aquele relacionamento. Acho que a gente já éramos noivos, nós já éramos noivos. E ele, antes de eu falar, ele falou: não, peraí, eu quero falar primeiro com você. Depois você fala. Eu falei: ok. Ele era mais velho que eu, né? Então, ele era 8 anos, 7 anos, 8 anos mais velho que eu. A gente casou, eu tinha 19, ele tinha 27. Mas ali ele falou: olha, não importa nada, a minha obrigação, meu compromisso com você eu vou cumprir, não importa nada que aconteça. Nós tivemos relações sexuais, nós erramos com Deus e eu vou assumir o meu erro. Eu vou casar, eu vou até o fim com você. Pode contar com isso e tal, e falando. Aí depois que ele terminou de falar, ele veio para mim e falou: e aí, o que você tem para me contar?
E aí, irmãos? Desde os 13 até meus 17, 18 anos, eu não lembro mais ou menos quanto foi. Eu estava sendo abusada, um camarada que me virava para lá, para cá, só não tinha penetração, mas fazia o que ele quisesse. E eu não tive coragem de falar para aquele filho da mãe, sai de cima de mim, ou gritar, ou dar um soco bem dado no meio da cara dele. Eu não tive coragem disso. Mas ali também eu não tive coragem de dizer para ele. Eu falei, não é nada não. E enfim, conseguimos resolver tudo para casar. Então eu falei, vamos casar. Então não tem jeito mesmo. Não tem jeito, vai. E eu lembro que uma semana antes da gente casar, eu levando as coisas para casa, né, para minha nova casa, eu falava, eu não tenho certeza que eu quero casar, na verdade eu não quero casar, mas o que eu vou fazer? Tá tudo comprado, vestido comprado, os padrinhos, a festa já tá montada, como que eu vou falar agora na altura do campeonato que eu não quero casar? Falei, tô nem aí não. Quando eu estiver lá pra frente, mais velha, lá com meus 27 anos, eu resolvo isso. E pasmem, aos 27 anos, né? Eu me dei a carta de alforria. Mas nesse meio, eu casei e sempre fui da igreja, sempre procurei ser uma mulher obediente ao Senhor, mesmo não gostando dele. Eu ia no monte, eu ia nas orações, eu falava, Senhor, coloca amor no meu coração pelo meu marido. Eu não amo Deus, nós casamos, ele é meu marido, eu não quero me separar, né? Eu casei para uma vez só, mesmo pelos motivos errados, Deus. Mas eu quero amar, eu quero ser feliz no meu casamento. E ali eu falava muito com Deus, eu subi montes. E nada disso adiantou. Eu não conseguia amá-lo. Eu não conseguia mudar o meu sentimento por ele. Por mais que eu tentava, eu não conseguia. Eu não olhava para ninguém. Eu jovenzinha, né? E eu lembro que eu confiava demais nele. Eu falava, eu posso até ser capaz de trair, ser capaz de fazer alguma besteira, nunca botei a mão no fogo por mim. Falei, mas por ele eu coloco. Né? Ele não, ele é crente. Ele é uma boa pessoa, tá? Teve seus deslizes. Só aquela ex-esposa que fica metendo malha no marido, ex-marido, não. Ele teve seus deslizes, era novo também, né? Tinha lá seus 20 e pouco, era novo, deslizado. Então, Deus me mostrou em sonhos, 2 mulheres perseguindo ele. Eu falei isso pra ele, eu tinha lá meus 20, 21, alguma coisa assim. Foi assim que a gente casou, casei com 19. E ele foi, são umas mulheres lá que ficam me perseguindo e tal. Eu falei, ok. Passou um pouquinho, eu fui na ginecologista, eu tava sentindo umas coisas e tal. E a ginecologista falou, olha, senta, não fica atemorizado. Eu falei, o que houve? Ela, fica calma. Eu falei, fala, doutora. Ela, você tá com uma doença sexualmente transmissível. Mas eu falei, ela falou, não, mas fica calma. Eu falei, não, tô calma, doutora, tudo bem. Não caiu a ficha, entendeu? Eu confiava tanto. Eu falei, tá, o que tem? Tô com essa doença pode pegar como? Ó, a minha ingenuidade, gente, eu fico olhando assim pra mim, eu falo, gente, como é que pode ser assim, né? Graças a Deus mudou, viu? Não sou mais assim, não. Tadinho do meu marido. Mas ali eu falei pra ela, como é que pega isso? Aí ela foi e falou, você pode pegar com uma roupa de praia e essa doença pode ficar ainda, tipo, 10 anos. Eu falei, tá aí, doutora. Você pode pegar roupa de praia? Quando eu era criança, lá na minha adolescência, eu vesti um maiô que eu esqueci lá em Macaé, eu queria ir pra praia, eu vesti da minha prima, então deve ter sido aí. Oh, Deus. Oh, Santa Inocência, Santa Burrista, não sei o que é. Mas enfim, ele fez isso 2 vezes, né? Na última vez foi quando realmente a gente se separou, mas eu não me separei por conta disso, mesmo porque eu nem sabia. E essa primeira vez eu fui me dar conta também depois, essa primeira vez ele não confidenciou, mas como Deus mostrou e eu tive isso, eu liguei um ponto com o outro, ele me confidenciou a outra. Né, que ele falou que uma pessoa estava
azucrinando ele, tava perseguindo ele, tava sofrendo perseguições no trabalho, ora por mim e tal, e eu comecei a orar, não sei o que. Aí daqui a pouco ele vai ser mandado embora e ele fica totalmente com depressão, ficou no quarto, muito tempo no quarto, trancado, e não procurava emprego, não procurava nada, ficou totalmente lá no cantinho no quarto. Então eu já não sentia mil amores, né? E essas coisas assim vai acabando mais ainda porque ele estava se definhando ali, né? E ali eu comecei a falar, teclar com outras pessoas, na época teclar com outras pessoas no computador, tinha ICQ, sei lá, nem lembro, o UOL, eu revelando minha idade. Oh Deus! Mas ali eu comecei a falar com outras pessoas, outros homens, mas era intuito de conversar. Porque eu não conversava com ninguém, não me abria com ninguém, lembra? Eu sempre fui uma caixa bem fechada. E eu tinha vergonha de relatar aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava passando. Nunca ninguém soube de nada. E ali eu começava a conversar com essas pessoas, porque essas pessoas não me conheciam, e eu conversava com pessoas fora do Brasil, na época eu morava no Brasil, fora do Brasil, porque eu não queria conhecer ninguém, eu só queria conversar, eu só queria desabafar aquilo que eu estava sentindo. E as pessoas, você é uma menina nova, eu só tinha, na época, 25 anos, não, minto, 27, 26 anos, aos 27 que eu me separei. Eu comecei lá com os 26, conversando e tal. Mais uma vez, um abismo chama outro abismo. Se você não está bem no seu relacionamento, conversa. Eu não estou fazendo apologia à separação, né? Eu acho que casamento é uma vez só que eu comecei um casamento, comecei um relacionamento por maneiras erradas, né? E todo aquele abuso, toda aquela coisa que eu estava sofrendo, não que Deus passou a mão na minha cabeça e aceitava aquilo ali, não é isso, mas é compreensivo, né? A tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu nunca tinha sido curada, nunca tinha sido um médico, um psicólogo, nada disso, né? Nunca tinha falado nada com ninguém, então estava vivendo aquilo ali. Ao invés de falar para alguém, eu comecei a falar com pessoas que não tinha nada a ver, né? Que não eram cristãs e só me dando força para me separar, e ali eu senti força de me separar, até que foi bom, né? Porque se eu não amava, né? Por que vai continuar com algo que não está fadado ao fracasso? Né? Eu tive até gravidez psicológica com ele antes de pegar o meu filho. Hoje eu tenho um filho, hoje ele tem 25 anos, presente de Deus para minha vida, presente das minhas orações. Não é filho dele, é filho do meu irmão. Meu irmão foi pai com 15 anos. Eu peguei meu filho, ele tinha uns 3, 4 meses de idade e eu criei como meu filho. E na época eu estava com ele, a gente era novo de casado. E meu filho tinha 5 anos, foi quando a gente se separou, né? Ao se separar dele, né, ele separou também do meu filho, não quis saber do meu filho e tal. Mas isso é uma outra história, já tem 43 minutos, né? No outro vídeo eu vou falar como é que foi essa separação, o que resultou nessa separação, como é que foi a minha não, né? A depressão que eu tive, né? Profunda, tentativas de suicídio. Isso tudo eu falo no próximo vídeo.